Pai de amor, nós agradecemos a Ti, obrigado pela vida do Alexandre, pela vida da Maria, pela vida do Emmanuel. O Senhor tem um propósito na vida dessa família, desse casal, Senhor Deus, e levá-los, ó Deus, aonde o Senhor os deseja. Pai, também prepare o seu coração, prepare o seu espírito, fale, Senhor Deus, ao seu coração, para que ele venha falar, venha direto aos nossos corações. Dá sabedoria a ele, orientação, é o que nós pedimos e oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a paz, querida igreja, uma boa noite. Boa noite. Irmãos, como o pastor orou, né, todos nós temos esse chamado abençoado, mas eu queria dizer que realmente é uma responsabilidade muito grande a gente estar aqui na frente, trazendo algo da parte de Deus, né? Sabemos que o homem sempre está sujeito a errar, né? O homem sempre está sujeito a falhar, mas que os irmãos realmente orem que o Senhor nos conceda graça para podermos ter a melhor interpretação possível da palavra de Deus e trazer algo realmente do coração de Deus para a igreja. É verdade, é verdade. Queridos irmãos, gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Hebreus 11, 30. Hebreus 11, 30. Irmão, aí que eu abro. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Meus queridos, essa passagem a qual Hebreus 11:30 se refere é uma passagem muito famosa no meio cristão, uma das passagens aí mais conhecidas realmente, né? Uma das batalhas mais famosas de Israel que vemos aí nas nossas Sagradas Escrituras. Foi essa batalha contra a cidade de Jericó, né? Que lá em Josué, capítulo 6, a palavra nos relata. Quero falar um pouco do contexto histórico, né, que Jericó estava vivendo e que Israel estava passando nesse momento, né? Essa batalha, segundo a cronologia bíblica, ela é até mesmo, né, comprovações arqueológicas de tudo isso, relata que essa batalha ocorreu em 1400 anos antes de Cristo, né? Temos para você ver, né? É bom ver a arqueologia comprovando as coisas de Deus, né? Não que necessitamos disso, mas que de alguma forma acrescenta veracidade na palavra de Deus, de alguma forma, para essa sociedade tão incrédula, né, que vivemos. Jericó se situava no país dos amorreus. Era uma cidade cananita, possuía fortes muros, muralhas de proteção, né? Eram muros muito altos, né? Segundo a arqueologia também, estamos falando aí de muros de 8 a 10 metros de altura, né? Estamos falando também de 2 a 3 metros de largura dessas muralhas, né? Sem contar os resistentes alicerces de pedra, né, que haviam nesses muros. Essa cidade era a mais difícil de ser ali conquistada por conta dessas grandes muralhas de proteção pelo povo de Israel. Era uma cidade, no contexto ali de moralidade dela, era uma cidade totalmente depravada. Era uma cidade ali que em suas práticas comuns, as práticas comuns, cotidianas dele, né? Nos rituais religiosos, eram ali sacrificadas crianças. Ali naquela cidade eram sacrificadas crianças e eram feitas orgias ritualísticas com as jovens daquela cidade. Não era só feitas essas orgias, elas eram ali violentadas, né, literalmente, e depois elas eram mortas. Elas ali eram mortas pelos próprios sacerdotes. Elas eram mortas pelos próprios sacerdotes pagãos, que para eles significava isso garantia de fertilidade sobre a terra.
né? Eles eram um povo que cria dessa maneira, que tinha essas práticas hediondas diante do nosso Deus. Temos até uma profecia para esse povo em Gênesis 15:16, né? Onde o Senhor diz a Abrão, não era Abraão ainda, era Abrão, na quarta geração ele diz lá em Gênesis 15:16, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Ou seja, vemos que Deus já havia dito que quando chegasse o limite da iniquidade desse povo, quando ele chegasse a argola ali do copo, quando já estivesse derramando a água ali do copo, o Senhor ali desceria juízo sobre essa cidade. O Senhor, no tempo certo, aliás, vemos ali que, por parte de Deus, uma grande misericórdia. Estamos falando aqui de 400 anos. Ele deu mais ou menos ali 400 anos para que esse povo se arrependesse. Mas ele já havia predito, já havia visto o que iria acontecer a essa cidade. Por parte de Israel, falamos aqui do contexto de Jericó, mas por parte de Israel agora, eles não têm mais como líder Moisés. Eles não estão mais ali na liderança de Moisés, mas estão sendo direcionados por Josué, né? Comprovando ali a sua liderança. Vemos ali nos capítulos anteriores que foi comprovada a sua liderança diante do povo pela abertura do Rio Jordão. Deus ali abre o Rio Jordão, né? Vemos ali nos primeiros capítulos do livro, onde ali é posto a arca, ali ficam os sacerdotes e o povo passa. E ali o povo vê que realmente Deus estava com Josué. Josué era o novo líder de Israel. Então agora prepara o seu povo para a grande conquista, né? Já era ali a terra prometida, né? A Canaã, né? Que Deus ali havia prometido aos seus pais, que é a terra famosa que emana leite e mel. Deus agora então, fazendo isso, vemos que no capítulo 5, né? Vemos que no capítulo 5 do livro de Josué, vemos que Deus então ele havia dissipado todos aqueles desobedientes, né? Sabemos que Israel passou 40 anos no deserto, né? Vagando em círculos e até se dissipar todo aquele povo que saiu do Egito, pois Deus ali escolheu a futura geração daquele povo para poder entrar na terra prometida, né? Assim Deus o fez. Agora ali então estava o novo povo, a nova geração, os filhos daquele povo. Ali eles foram circuncidados, porque quando eles caminharam, eles tiveram toda essa trajetória também no deserto, eles não foram circuncidados, eles não tinham sido circuncidados, pois essa geração de homens israelitas, né, eles não tiveram tempo para ser circuncidados. Aquele lugar onde depois que eles passaram o Rio Jordão, se chamou ali Gilgal. Então eles acamparam em Gilgal. Gilgal significa liberdade. Gilgal significa o lugar da remoção, porque ali Deus marcou a separação, a verdadeira separação ali de Israel do Egito, onde eles já estavam ali caminhando, já entrando ali para Canaã, já estavam em terras de Canaã. Eles praticaram a festa de Páscoa, né? Como eles haviam praticado também na terra do Egito, e o maná que descia do céu cessou. Aquele maná que descia do céu todas as noites cessou de cair. E pela primeira vez eles comiam as novidades da terra de Canaã. Eles comiam o alimento ali da terra de Canaã. Josué, que, como vemos ali no final do capítulo 5, Josué, eu estou resumindo, irmãos, para que a gente conheça o contexto da história, né? Porque muitas vezes as pessoas já começam com a aplicação da palavra e não explicam o que realmente o que estava acontecendo, o que a Bíblia está falando. Então Josué estava ali aos pés de Jericó.
né? Então lhe aparece um príncipe com uma espada na mão e diz ser o príncipe do Senhor. Certamente aqui é uma cristofania, pois Josué se prostra diante dele e diz: que diz meu Senhor ao seu servo? E ele pede para que Josué tire as sandálias, pois onde ele pisava era terra santa. Faz alusão, semelhança ali, como ocorreu com Moisés, diante da sarça ardente, que também foi uma teofania, uma cristofania. Fato é que, só para explicar, irmãos, teofania, cristofonia, né, às vezes passa batido. É quando Deus, né, ele se manifesta de uma forma terrena aos homens, né? Quando ele se manifesta, como ele se manifestou na sarça ardente, como ele agora se manifestou como ali um soldado aparecendo como uma pessoa diante de Josué, um príncipe, né, no caso. Fato é que quem foi à frente dessa batalha, a gente sabe que foi o próprio Deus. Todas as pregações envolvidas com aqui a batalha de Jericó relatam isso. É Deus quem venceu. É Deus quem realmente deu a vitória para esse povo, né? Vemos que Jericó estava com um certo medo de Israel. Eles estavam com um certo medo, vemos ali nos episódios de Raabe ali, né, e os espias foram espionar e viram que eles estavam tremendo de medo do povo de Israel, pois sabiam dos relatos das coisas que Deus havia operado no meio desse povo do deserto, né? A gente viu tudo, eles ficaram sabendo as notícias do que havia acontecido, o Mar Vermelho, tudo que esse povo havia feito. Deus desse povo operou por eles. Mas o Senhor confirmou a Josué: entreguei em sua mão Jericó, seu rei e seus valentes. Ele confirmou isso a Josué. Ou seja, Josué deveria crer, obedecer à palavra do Senhor. Jericó então estava com a sua sentença de destruição confirmada pelo próprio Deus. Então vemos ali, eu gostaria que a irmã colocasse aí, em Josué capítulo 6, Josué capítulo 6, vamos ler do verso 3 ao 7, a estratégia de batalha dada por Deus. A estratégia que foi dada por Deus para que ali esses muros se rompessem, para que essas muralhas realmente fossem derrubadas. Amém? Eu vou ler o primeiro verso e os irmãos podem ler os outros em nome de Jesus. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Amém. Amém. Bom, olha só a estratégia que o Senhor, deu ao seu povo. Olha só a estratégia que o Senhor deu a Israel
Vendo essa estratégia de batalhas, temos aqui rodear a cidade por 6 dias, 7 trombetas de chifre de carneiro, e a arca, que sabemos que é a arca da aliança, mas imagine essa visão para quem estava em Jericó vendo essas coisas. Uma arca, os 4 sacerdotes, soldados e por fim um grito universal do povo. Eles repetiriam essas coisas 7 vezes no 7º dia, e por fim aquele grito universal do povo. Sabemos que os mais céticos e até mesmo o exército de Jericó, o que eles fariam, o que eles diriam, O que esse povo está arrumando? O que está acontecendo, Sério que eles vão derrubar as nossas muralhas? Que eles vão dar um jeito de derrubar as nossas fortalezas com isso? Com uma procissão? Parece um culto religioso? Como assim? Eles não entenderam por que o povo ficava rodeando, Pensa você, lá no alto de Jericó, olhando esse povo, rodeando e tocando trombeta. Pensa a gente lá no alto, O que se passaria na sua cabeça? Esse povo é doido, esse povo, que preparação estranha que é essa, O que se passa? Não estamos entendendo nada, E, irmãos, eu quero dizer sobre isso, algo sobre isso, que também isso ocorre nos nossos dias, Vemos que aqueles que olham para a igreja, muitas vezes eles não entendem nada do que estamos fazendo. Eles olham na igreja e não entendem como solucionamos nossos problemas, como ali resolvemos nossos problemas pela fé. Eles não compreendem. Isso, eles dizem, não pode dar em nada. Como pode dar alguma coisa? Esse povo é louco. Eles querem ganhar o mundo lendo um livro. Eles querem ganhar um mundo ficando de olhos fechados e falando sozinho. Eles querem ganhar um mundo com cantoria. Eles vivem por um Deus que eles mesmos nunca viram esse Deus. Então, é só uma observação que faz alusão também nos nossos dias, que notamos que também é assim nos nossos dias. Muitos vêm de fora e não compreendem a igreja, e não compreendem o nosso movimento, não compreendem o porquê fazemos essa paixão que temos. Eles não compreendem. As estratégias, isso é certo, as estratégias de batalha de Deus deixam quem está de fora perplexo. Deixam quem está de fora sem um bom senso da coisa, porque eles levam pela lógica humana. Eles levam as coisas pela lógica humana. E até mesmo, muitas vezes, os que estão de dentro, muitas vezes os que estão de dentro, nos pegamos em dúvida e até meio céticos quanto aos propósitos que Deus tem nas nossas vidas. Quantas vezes não duvidamos do nosso chamado? Quantas vezes não duvidamos daquilo que Deus preparou, já testificou várias vezes, e ainda vem somos meio céticos, vem a dúvida no coração. Irmãos, devemos tomar cuidado com essas coisas. Devemos confiar em Deus. Devemos obedecer, por mais estranho que pareça esse chamado, por mais estranho que pareça a preparação de batalha. Devemos obedecer. Devemos crer. Pela fé, entendemos que a lógica humana não é a lógica divina. Não tem como alcançar a lógica divina. Seguindo então Josué, Josué passa as instruções ao povo. Seguindo o livro do capítulo 6, ele começa a passar as mesmas instruções que Deus passou, ele passa ao povo. E assim eles fazem durante os 6 dias. Rodearam Jericó. Eles rodearam Jericó, e seguindo todas as instruções de Josué, assim eles fazem. Olha só, para eles também deveria ser meio estranho. Como assim Deus quer que a gente fique rodeando? Como assim uma trombeta de chifre de carneiro vai derrubar esses muros? Para eles também, talvez poderia ser estranho. Mas a gente vê que eles cumprem, Eles fazem assim, a mesma coisa, 7 vezes no 7º dia. E as 7 trombetas tocaram. E só frisando aqui o número 7.
né, que vemos aqui repetido o número 7, é um número importante na Bíblia. É um número que simboliza a perfeição. É um número que simboliza o perfeito, ou seja, tudo que Deus estava planejando, tudo que Deus planejou nessa batalha era perfeito. Era perfeito. E não havia como errar. Da mesma forma, devemos ter essa fé. Tudo que Deus planejou nas nossas vidas é perfeito porque foi feito em Cristo. Porque foi feito em Cristo Jesus e Cristo é perfeito. Amém, amém, meus irmãos? Amém. Então, o povo ouviu o soar da trombeta. Josué disse: gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade, mas a cidade será condenada. Destruam tudo, somente Raabe, a prostituta, e sua família sobreviverá. Assim sucessivamente as muralhas de Jericó ruíram. E Israel subiu a cidade e a tomou. Eu não quero dar ênfase aqui na história de Raabe, mas é importante notar, né? Resumindo aqui, Deus poupou Raabe. Deus aqui poupou Raabe porque ela livrou os espias quando foram espionar Jericó. A gente vê também ali nos capítulos anteriores. Então Deus revelou a ela que Israel seriam senhores sobre Canaã. Deus havia revelado ali a Raabe e ela creu. Essa é a diferença, ela creu e resolveu ceder ao Deus Altíssimo, né? Não é em vão que ela está relacionada com uma das heroínas da fé em Hebreus 11:31. Ela é considerada como uma heroína da fé. Aí, né, olha só, né, como assim? Uma prostituta mentirosa traiu seu rei, traiu o rei de Jericó. Certamente Deus não aprova as práticas pecaminosas de Raabe teve. Ele não aprova essas práticas, mas ela se arrependeu. Ela se arrependeu de quem era e creu no Deus Altíssimo. É interessantíssimo notar isso. E é contada até na genealogia de Jesus. Raabe é contada na genealogia de Jesus. Olha como são as coisas. Ela se casou ali com o israelita, né? Quem acompanhou a novela lá na Record, né? Viu o romance dos dois lá, né? Mas tudo bem. Então ela se casou com o israelita e dela ali veio Davi, e sabemos que Jesus é ali da genealogia de Davi. Olha os planos de Deus, olha como Deus está no controle de todas as coisas, olha como Deus escolhe ali as coisas improváveis. Olhamos para a nossa vida muitas vezes e falamos: como Deus quis algo comigo? Como Deus pôde querer algo comigo? Olha o que eu era. Talvez você podia estar numa situação pior que a de Raabe. E a misericórdia de Deus é assim, irmãos. Ela supera limites. Glória a Deus. Ela supera ali o raciocínio lógico das coisas. É maravilhoso ter um Deus assim. É maravilhoso servir um Deus assim. Bom, eu não quero fugir muito aqui do tempo. As muralhas então caíram e todos que ali haviam foram mortos. Foram mortos, exceto Raabe e sua casa. Mas Josué, que mais? Tem mais coisa que dizer. Josué disse: destruir tudo e guardai-vos das coisas condenadas. Guardai-vos ali das coisas condenadas, para que não façais maldito o arraial e o confundais. Também disse: porém toda prata, ouro, bronze e ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. E Josué no verso 26 também diz, faz o povo jurar, ele faz o povo jurar e dizer: maldito seja todo aquele que tornar a edificar Jericó, perderia esse o seu primogênito, diz lá. Ou seja, custaria, quem reedificasse a cidade de Jericó, custaria ali os seus filhos, custaria ali o seu primogênito, como nos diz as Escrituras. E essa maldição a gente vê que se cumpre em 1 Reis 16:34. Né? Se os irmãos depois tiverem curiosidade em ler, vemos lá que com Iel, onde cabalmente acontece o que Josué diz. Né? Ali Iel tenta reedificar Jericó, ele reedifica, na verdade, realmente perde ali o seu filho, se cumprindo cabalmente
o que Josué disse. Bem, irmãos, é realmente uma batalha impressionante, onde quem realmente venceu foi Deus. Quem venceu essa batalha foi Deus, usando Israel como instrumento para cumprir a sua justiça contra os amorreus. E iniciando a sua promessa ali na terra prometida. Ele não só tinha de julgar esse povo, como ele havia falado lá atrás, mas ele também estava cumprindo a sua promessa de levar Israel a Canaã. Mas o que essa história realmente tem de relevância para nós nos dias de hoje? O que essa história realmente fala conosco nos dias de hoje? Primeiro ensinamento, irmãos, vemos, como eu disse, a paciência de Deus. A paciência de mais de 400 anos de Deus com os amorreus, né? E Ele tem sido paciente demais com este mundo. Deus tem sido paciente demais com este mundo e até muitas vezes conosco. Como as muralhas de Jericó também são relevantes para nós, né? O que as muralhas poderiam significar para as nossas vidas nos dias de hoje? A batalha que nós cristãos temos hoje não é contra uma Jericó, a mesma Jericó que Israel enfrentou, mas a nossa Jericó são fortes muralhas também, que se chamam muitas vezes pecado, que se chamam luta espiritual, que se chama desânimo. Coloque o que te impede a se aproximar mais de Deus. Essa é sua muralha, essa é sua Jericó. Ela precisa ser rompida, ela precisa ser destruída, né? Frustrações, sentimento, muitas vezes pessoas que entram numa depressão tal que se sentem abandonadas por Deus, coisas satânicas. Tudo aquilo que te barra no caminho cristão, tudo aquilo que te enfraquece na fé, essa é a sua muralha, essa é a sua Jericó. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, a palavra diz, mas contra as forças do inferno, potestades do mal, que não são vencidas como guerras lógicas, na lógica humana. Elas não são uma guerra de Deus, como vemos, a estratégia é diferente, os armamentos são diferentes. Vemos que não vencemos uma guerra como as pessoas do mundo, não com armas de fogo, não ali com canhões, bazucas, metralhadoras, bombas, tudo que a gente vê numa guerra comum, mas segundo a estratégia de Deus para a igreja. A estratégia de Deus, que muitas vezes o mundo ri, o mundo não entende, mas é o que Deus planejou. Para o cristão, a igreja não tem canhão, mas tem oração. A igreja não tem metralhadoras, mas ela tem as Sagradas Escrituras. Não tem bombas, mas tem o Espírito Santo que explode em nosso peito e nos faz ter coragem e ânimo para prosseguir em frente. E o principal, meus irmãos, nosso general não é homem, mas é o próprio Cristo. Amém, glória a Deus. Olha o que Paulo diz: tu, porém, ó homem de Deus. Lá ele fala isso em 1 Timóteo 6, de 11 a 12. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade e a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Paulo mesmo entende que o nosso combate não é um combate comum, mas é um combate da fé. É um combate para ali tomarmos realmente, não uma Canaã física, como ali Israel, mas a terra prometida, aonde ali o paraíso, onde todos nós queremos estar com Deus. Existe essa batalha espiritual, irmãos. O mundo pode até rir de nossos armamentos, como eu disse, mas quando o Senhor opera, os joelhos dos inimigos
estremecem, o medo e o terror caem sobre eles. Eu tenho certeza que quando aquelas muralhas caíram, meus queridos, caiu também ali o semblante dos que duvidaram de Deus de Israel. A população de Jericó certamente estremeceu, ficaram atônitos, sem saber o que fazer. Pois o segredo da batalha em santificação, ela não deve ser ganha nesse mundo perverso. O segredo da batalha em santificação, de ser ganha nesse mundo perverso, também não vem de nós próprios, simplesmente. Mas quem vence e opera fortemente na batalha, através da fé, é Deus. É Deus. Nós não temos força nenhuma por nós mesmos. É o poder de Deus, atos miraculosos, como foi feito as muralhas de Jericó. É somente Deus, meu irmão. O problema é que talvez você está... O problema disso tudo é que talvez você está girando em volta da sua Jericó, em torno de seu obstáculo para Canaã. Pode ser esse obstáculo, como eu disse, o seu pecado, a sua dificuldade de se aproximar mais de Deus. E você está lá com a sua trombeta de chifre de carneiro na mão, você pode até tocá-la, você pode tocar o mais alto que você quiser, mas se não faz com fé, assim a mão de Deus não se move a seu favor. É a fé que movia Israel. É a fé no Deus, a confiança. E Deus ali certamente dá vitória. Dá vitória. Alcançamos essa graça sobre esses imensos muros da nossa vida com fé. Muitos estão assim hoje. Deus já disse: olha, eu te entreguei tudo. Eu entreguei meu filho a você, a vitória é tua, vai. A vitória é tua, meu irmão. Creia no meu filho, creia em Jesus. Siga os meus planos de batalha e na hora certa eu derrubarei as muralhas. Eu derrubarei. E o povo parece que parou para descansar no meio da batalha. O povo muitas vezes parece que parou para descansar. Começou a agir e parou no quarto dia. Parou no quarto dia de rodear a cidade ali. Mas o sétimo dia é o final. É o dia perfeito. Tem que continuar, meus irmãos. Como o irmão Anísio disse aqui hoje, a perseverança do cristão. Temos sim as dificuldades, temos sim as lutas, mas é a perseverança, não podemos parar no meio do caminho. Deus dará vitória sobre a sua Jericó, não importa a imensa fortaleza que seja, mas não desista. Olha o que Paulo disse em Filipenses 2: irmãos, não pense que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Ultrapasse os limites, irmãos, e siga o alvo. Siga esse alvo. Vamos adiante, povo meu. É isso que Deus nos diz hoje. Vamos adiante. Se a prisão de algum pecado é o que te separa de uma comunhão mais profunda de Deus, te separa de avançar, te separa para conquistar a sua Canaã, vamos, levante, se arrependa. Não é o fim. Enquanto há fôlego de vida, há esperança, a palavra de Deus nos diz. Se arrependa, ache o seu pecado e o mate, antes que ele mate você. Temos que ser equilibrados nas áreas da vida. É o que muito se diz. E eu concordo. Temos que ser equilibrados nas áreas de nossas vidas. Mas minha interpretação é que devemos sim ser radicais em nossa busca em profundidade e intimidade com Cristo. Nessa parte, meus irmãos, não conte comigo. Eu entendo que devemos ser profundos em intimidade, em comunhão com Cristo.
Com isso aí não pode ter mediano. Em buscar a mente de Cristo, intimidade com o nosso Senhor, radicais contra o pecado. Nós fazemos, como diz a palavra, sermos loucos pelo Evangelho. Com Cristo não dá para ser mediano, como eu disse, ou você é ou você não é. É difícil falar essas coisas, um toque de repreensão, mas é bom para nós. Como eu disse, nos leva para o alto. A palavra é bem clara em dizer que os mornos serão vomitados da boca de Deus. É o que a palavra diz em Apocalipse. Os mornos, medíocres, serão vomitados, assim fala. E não expulsei os demônios em teu nome, como se relata ali aos falsos profetas, mas podemos tomar sim para nós. Não expulsamos nós em teu nome muitos demônios. Não executei maravilhas em teu nome, Jesus. Não fui eu a igreja a minha vida toda, Jesus. Não fiz eu o curso mais top de teologia, Jesus. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Para quem foi tudo isso que você fez? Para quem eu estou vivendo? É profundo isso. Qual é a sua real intenção de estar aqui hoje? Tu nasceu de novo? Ou já se tornou apenas um religioso? Só cumpre o cartão? Às vezes você está aqui apenas para se sentir bem consigo mesmo. A verdade é que ou tu vive e quer cada vez mais viver uma vida profunda para a glória de Cristo, a vida que foi dada por você foi a dele. E agora tu vive não mais para si mesmo, mas agora tua vida é vida dele. Tua vida é para glorificar ele, em glória dele tem que ser a sua vida. O que a palavra diz? Quer comamos, quer bebamos, fazer tudo para a glória de Deus. Ele pega coisas simples, quer comamos, quer bebamos, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Engraçado que vemos no capítulo 7, Acã, só resumindo aqui a história de Acã, ele descumpre a vontade de Deus. Ele estava no meio do exército e eles entraram em Jericó e destruíram e colocaram fogo em tudo. Eles realmente destruíram tudo. Recolheram os tesouros para o Senhor, mas Acã escondeu tesouros para si, pensando que Deus não veria. Acã pensou que Deus não veria. Faltou certa parte de fé no Deus verdadeiro, né? Da parte de Acã. Talvez você está assim, na prática oculta de pecados, ainda com fortes resquícios da vida de outrora. E o problema não é ter tentações, o problema é se acomodar diante delas. O problema é se acomodar com o pecado e achar que está tudo bem, que é normal, que o cristão pode viver assim, pecando diariamente, esquecendo que Deus vê tudo e sabe de tudo. Acã se esqueceu disso. Aquelas conversas errôneas do WhatsApp, ninguém está vendo, mas Deus está, né? Aquelas visitas em sites pornográficos, ninguém está vendo, né? Mas Deus está. Sua esposa pode não estar vendo, o pastor não está vendo, a igreja não está vendo, mas o Deus está vendo, meu irmão. O Santo dos Santos. A condenação de Acã foi ser queimado, e não só ele, mas também sua mulher e filhos. Por causa dele também, 36 homens morreram em batalha contra os guerreiros da cidade de Ai. Morreram, pois Deus retirou a sua mão para dar vitória ao povo, e eles perderam a batalha contra Ai. A prática do seu pecado não destrói só você às vezes. Ele não destrói só você, está destruindo também a sua família. Está destruindo também o seu convívio com a igreja. Você não sente mais nem vontade de vir na igreja. Você está desanimado. Destruindo seu relacionamento com o próprio Deus. Tu está morrendo e não tem coragem de pedir socorro.
Tu está morrendo e ainda prefere a paixão pelo pecado. O pecado te destrói, querido. O pecado te destrói, amado. E vamos lá e tentamos ser santos simplesmente com as nossas próprias forças e apenas com uma aparência de piedade, e as muralhas não caem. As muralhas não caem. Veja, o ouro, a prata, as preciosidades são levados para o tesouro de quem? Para o tesouro de Deus. Foi para o tesouro de Deus que elas foram levadas, pois a glória, os méritos, não era do povo de Israel, mas sim do Deus de Israel. Ou seja, devemos confiar em nosso Deus, não é por nossas próprias forças, não é pelos nossos próprios atos. Sem confiança em Deus, sem entregar na mão de Cristo, não vencemos. Lutamos, ficamos rodeando e nunca as muralhas caem. Queridos, foi Deus que derrubou as muralhas, como eu disse. E é somente Ele que pode derrubar o seu eu, o seu orgulho. É só Ele que pode derrubar suas práticas pecaminosas. É só Ele que pode vencer essa luta por você. As forças das trevas no seu caminho para Canaã é somente Deus. Esse obstáculo que não te deixa cavar mais fundo, sabe? Você está raso. Você está raso. Irmãos, é tremendo o agir de Deus quando realmente agimos com fé. Ouça então, meu querido, agora a trombeta da vitória. Ouça agora a trombeta da vitória e grite com toda a sua alma e com fé no Senhor Jesus Cristo. Senhor, tem misericórdia de mim. Pai, me ajuda a vencer essas falhas, me ajuda a vencer. Eu quero uma comunhão mais ampla contigo e isso me barra, isso me entristece. Eu tenho certeza que Ele te salvará desse grande obstáculo nessa sua caminhada à vida eterna, essa caminhada a Canaã. Pode haver, meus irmãos, impossíveis e dúvidas em nossa mente, mas pela fé somos salvos em Cristo. E muitas batalhas ainda serão ganhas pela mão de Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, não desistam. Quantos metros tem essa muralha no seu caminho? Quanto de largura tem esse problema no seu caminho para ter uma vida mais profunda com Deus? Para seguir adiante? Logicamente você não tem força para derrubar. Saiba que aquele que te chamou, que já te disse, vai filho meu, como disse para Josué, a vitória é tua sobre Jericó. É sua, é nossa, é da igreja, em nome de Jesus Cristo. Pois Deus não é homem para que minta, meu querido. Deus não é homem para que minta. Mas Ele é fiel, não só para cumprir partes de promessas, mas Ele vai te dar a vitória por completo, em nome de Jesus. Eu tenho certeza, pelo renovo de nossa fé, que Deus vai nos santificar cada vez mais. Não tenha medo, não olhe para trás, mas prossiga para o alvo e a vitória será sua, em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem. Espero que os irmãos tenham compreendido. Perdoe se de algumas coisas, às vezes severas, ou que tocam forte no nosso coração. Mas é assim que Deus faz muitas vezes. E eu quero dizer aos irmãos que essa mensagem fala grandemente comigo, da minha vida que eu estava levando. Uma vida medíocre, uma vida mediana, sem profundidade, sem querer passar mais tempo com Jesus. Espero que tenha falado com os irmãos também. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o seu santo nome, Senhor. Obrigado, Pai. Alexandre, se o Espírito de Deus tocou no seu coração para trazer a palavra, fique em paz, porque não peça perdão. Porque se tocou no nosso coração, é para que Deus e o Espírito Santo te usou para trazer essa mensagem a nós. Amém.